Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flamengo quer Pedro em campo em jogo-chave até definir futuro. O fim de jejum de gols de Pedro motivou a falar sobre o seu futuro com a camisa do Flamengo, deixando em aberto a possibilidade de ouvir propostas e ser negociado no meio deste ano. O clube não almeja oferecê-lo ao mercado, porém está ciente do interesse do atacante em ter mais minutos em campo. E ele tende a ter boas chances em jogos-chaves de mata-mata, por exemplo, para voltar a ser protagonista. Logo após marcar um gol contra o Altos Pi, domingo passado, Pedro salientou que no meio do ano a gente conversa, ver o que é melhor para nós todos. Caso ele e o Fla optem por uma negociação até lá, o centroavante ainda teria oportunidades de brilhar nas oitavas e quartas da Copa do Brasil e nas oitavas e quartas da Libertadores, levando em conta o calendário previsto das competições e o prazo da janela de transferências. Paulo Souza esclarece o que espera de Pedro. É muito simples, a próxima janela de transferências do futebol brasileiro vai de 18 de julho a 15 de agosto. Já o calendário dos torneios citados de mata-mata tem as seguintes previsões: Copa do Brasil oitavas de final, 22, 06, 23, 06, 13, 07, 14, 07 quartas de final, 27, 07, 28, 07 e 17, 08 e 18. 08 Libertadores oitavas de final. Jogos de ida, semana de 29, 6. Jogos de volta, semana de 6 de julho quartas de final. Jogos de ida, semana de 3 oitavos. Jogos de volta, semana de 10. 8 Brasileirão e rodagem do elenco. Paulo Souza tem orientado Pedro com frequência a fim de adequar o seu posicionamento, com e sem a bola em seu modelo de jogo. O próprio Pedro confirmou as conversas. E com o calendário a ser afunilado cada vez mais, o camisa 21 deve ter um espaço maior entre os titulares, o que pode contribuir para que ele catapulte os seus respectivos números da atual temporada. Por enquanto, vive o seu ano menos efetivo em relação à participação de gols. Faz um gol ou dá alguma assistência a cada 185 minutos. Ao todo, são 4 gols e um passe para a bola na rede, em 19 jogos, ou 822 minutos, sendo 8 iniciando como titular. Veja a tabela do Brasileirão. Pedro ficou em campo 45 minutos ou mais em campo apenas 9 vezes, contra Altos Pi, Atlético, Vasco, Bangu, Resende, Botafogo, Madureira, Audax e Boa Vista. A tabela detalhada da 11ª rodada em diante do Brasileirão ainda não foi divulgada pela CBF, mas o Flamengo deve ter cerca de mais 10 jogos até meados de julho, e Pedro já mostrou capacidade o suficiente para brilhar e ser decisivo, como foi na edição de 2020, por exemplo. A ver se novas oportunidades serão dadas, caso sim, aproveitadas pelo talentoso centroavante, que hoje convive com uma incerteza quanto ao seu futuro no ninho do Urubu. Seleção no radar. Vale sublinhar ainda que o fato de Pedro ter se mostrado incomodado com a minutagem aquém do esperado passa também pelo objetivo do atleta de disputar a Copa do Mundo. Na última convocação para jogos das eliminatórias, em março, Pedro, assim como Gabigol e Everton Ribeiro, esteve na pré-lista de Tite, mas acabou não sendo chamado para os jogos contra Chile e Bolívia. O camisa 21 já foi lembrado por Tite durante este período pré-Copa do Mundo do Catar e elogiado, em algumas ocasiões, pelo técnico da seleção, que o indicou para ser convocado para as Olimpíadas de Tóquio, algo que o Fla vetou e gerou divergências internas. Para engrenar pós-jejum. Por falar em negativa do Flamengo, as recusas às ofertas do Palmeiras por Pedro, em fevereiro, foram um outro capítulo de extracampo envolvendo o jogador, cujo contrato com o clube carioca expira em dezembro de 2025. Com o fim de jejum de Pedro, 13 jogos sem ir às redes, o Flamengo espera ver capítulos de brilho em campo, e que o seu goleador engrene com Paulo Souza, enquanto não ocorrem novas conversas pela definição do futuro.